Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na preciosa Palavra de Deus. Estamos caminhando pela lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical Classe de Adultos, quando o Espírito sopra em Éfeso. E hoje chegamos a uma passagem extraordinária. Veremos que quando o Evangelho alcança verdadeiramente uma pessoa, algumas coisas começam a mudar dentro dela. E essa mudança começa a aparecer também do lado de fora. Mas antes da gente continuar, se estes devocionais têm ajudado você no estudo da Palavra de Deus e da nossa Escola Bíblica Dominical, inscreva-se no canal, deixe aí o seu like, escreva nos comentários aquilo que Deus tem falado ao seu coração e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Assim você também me ajuda a levar a palavra do nosso Deus mais adiante. Mas antes de estudarmos o texto de hoje, vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Abre o nosso entendimento e fala profundamente ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos mostre aquilo que precisa permanecer em nossa vida e também aquilo que precisa ser abandonado. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através deste momento. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, ontem nós estudamos em Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12, com o tema: O Espírito Santo confirma o Evangelho com sinais poderosos. Vimos que Deus realiza maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Vimos também que o poder não estava em Paulo, nem nos lenços ou aventais que eram levados aos enfermos. O poder, ele estava em Deus. Paulo era um instrumento do Senhor. E fizemos questão de destacar isso porque todo verdadeiro mover do Espírito Santo precisa conduzir os olhos das pessoas para Cristo e não para o homem. Agora, nos versículos de hoje, veremos o resultado daquele poderoso agir de Deus em Éfeso. Vamos ler em Atos, capítulo 19, versículo 17 ao 20, que é o nosso texto de hoje. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aleluias! Ah, meus irmãos, que passagem maravilhosa que nós lemos aqui hoje. E eu quero começar justamente pelo final destes versículos que nós lemos. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Essa frase resume tudo aquilo que estava acontecendo na cidade de Éfeso. Não era Paulo que estava prevalecendo. Não era uma instituição humana que estava prevalecendo. Não era a fama de um pregador, era a palavra do Senhor. Éfeso era uma cidade profundamente marcada pela idolatria, pela magia, pela superstição e por diversas práticas espirituais contrárias à vontade de Deus. Humanamente falando, poderíamos olhar para aquela cidade e pensar:
É muito difícil pregar o evangelho aqui. Mas Deus olhou para Éfeso e levantou uma obra poderosa naquele lugar. E isso já traz uma palavra para nós. Não existe ambiente difícil demais para o evangelho. Existem corações endurecidos? Claro que sim. Existem ambientes hostis? Também. Existe oposição? Claro, meus irmãos, existe sim. Mas nenhuma dessas coisas torna a palavra de Deus impotente. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho continua sendo o poder de Deus, meus queridos irmãos. Talvez você olhe para alguém da sua família e pense, essa pessoa nunca vai mudar. Talvez você esteja orando por um filho, por uma filha, pelo esposo, pela esposa, por um irmão ou alguém que parece cada vez mais distante da presença de Deus. Não desista de orar, não desista de testemunhar, não desista de crer na capacidade que a palavra possui de alcançar um coração. Porque quando nós já não sabemos como entrar, o Espírito Santo sabe, meus queridos irmãos. Quando as nossas palavras parecem não alcançar, Deus sabe trabalhar no interior do ser humano. É por isso que precisamos continuar semeando. Mas observe o primeiro resultado apresentado por Lucas. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Isso é muito importante, meus irmãos. O verdadeiro mover do Espírito Santo produz uma reverência, produz uma consciência da grandeza de Deus, produz temor. E precisamos entender corretamente o que significa esse temor. Não estamos falando simplesmente de pavor. Estamos falando daquela percepção profunda. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é digno de reverência. Eu não posso brincar com as coisas espirituais. Na passagem imediatamente anterior, alguns homens haviam tentado usar o nome de Jesus como se fosse uma fórmula espiritual. Eles viram Paulo ministrando no nome de Jesus e imaginaram que poderiam simplesmente repetir aquelas palavras. Mas descobriram da pior maneira que o nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Existe autoridade no nome de Jesus, mas essa autoridade não pode ser manipulada pelo homem. E quando aquilo se tornou conhecido em Éfeso, o resultado foi temor, muito temor. E mais, o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aqui está uma das marcas de um verdadeiro mover de Deus. Quando o Espírito Santo opera, Jesus é engrandecido. João 16,14 registra as palavras do Senhor Jesus Cristo acerca do Espírito Santo. Ele me glorificará. O Espírito Santo não veio para construir a fama dos homens. Ele glorifica a Cristo. Portanto, meus irmãos, quando avaliarmos qualquer movimento espiritual, precisamos perguntar: quem está sendo engrandecido? Jesus ou o homem? Quem está aparecendo? Cristo ou os instrumentos musicais? Porque quanto mais o Espírito Santo trabalha, mais precioso Jesus se torna para nós. Mas desejamos falar de Cristo. Cada vez mais nós desejamos falar do nosso Senhor. Queremos obedecer a Ele.
mas reconhecemos a nossa dependência de Cristo. Em Éfeso aconteceu exatamente isso. O nome do Senhor Jesus era engrandecido, mas então acontece algo ainda mais profundo. O versículo 18 diz: "E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos." Veja que interessante, meus irmãos. A manifestação do poder de Deus produziu confissão. As pessoas começaram a reconhecer aquilo que estavam errando. E isso nos mostra que o verdadeiro agir do Espírito Santo não produz apenas emoção, produz transformação. Não adianta dizer que sentimos a presença de Deus se essa presença nunca confronta aquilo que precisa mudar em nós. Não adianta levantar as mãos no culto, chorar, cantar, glorificar e depois continuar alimentando conscientemente aquilo que desagrada a Deus. O Espírito Santo consola, o Espírito Santo fortalece, o Espírito Santo capacita, mas o Espírito Santo também convence. Jesus, ele diz no Evangelho de João 16:8, "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." Quando o Espírito Santo começa a trabalhar profundamente no coração, passamos a enxergar coisas que antes nós tolerávamos. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Palavras que pronunciávamos sem pensar começam a pesar na consciência. Hábitos que alimentávamos começam a perder espaço. Relacionamentos errados passam a ser avaliados. Atitudes escondidas começam a ser confrontadas. Por quê? Porque a luz entrou. E quando a luz entra, aquilo que estava escondido aparece. Mas existe algo maravilhoso nisso. Deus não mostra nossos pecados para nos destruir. Ele mostra para nos transformar. A convicção produzida pelo Espírito Santo não diz fuja de Deus, ela diz volte para Deus. Ela não diz não existe mais esperança. O que ela diz é confesse, abandona e receba perdão. A Bíblia diz em 1 João 1:9, "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Talvez alguém que esteja ouvindo este devocional carregue alguma coisa escondida há muito tempo. Algo que ninguém conhece. Talvez exteriormente esteja tudo bem, mas você sabe que existe uma área que precisa ser colocada diante de Deus. Não endureça o seu coração, meus irmãos. Você não precisa fugir do Senhor. Corra para Ele, confesse, arrependa-se, peça ajuda. Porque a graça que perdoa também é a graça que transforma. E foi exatamente isso que aconteceu em Éfeso. As pessoas não ficaram apenas na confissão. O versículo 19 diz: "Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na praça de todos." Agora, o arrependimento ganhou uma atitude prática. Eles reconheceram que determinadas coisas não combinavam mais com a nova vida. Essa nova vida que estavam recebendo em Jesus Cristo. E então tomaram uma decisão, trouxeram aqueles livros e os queimaram. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Perceba, meus irmãos, ninguém precisou oferecer dinheiro para que eles abandonassem aquilo. Pelo contrário, eles tiveram prejuízo financeiro.
Lucas diz que o valor daqueles materiais chegava a 50.000 peças de prata. Era muito dinheiro, meus irmãos. Mas alguma coisa havia se tornado mais preciosa do que aquilo. Jesus Cristo. E aqui encontramos uma verdade que precisa ser ensinada com muita clareza. Arrependimento verdadeiro não é apenas sentir tristeza pelo pecado. Arrependimento envolve mudança de direção. Existem momentos em que seguir Jesus exige abandonar alguma coisa. Zaqueu encontrou Jesus e mudou a sua relação com o dinheiro. Os efésios encontraram o Evangelho e abandonaram as suas práticas mágicas. Porque ninguém encontra verdadeiramente Cristo e decide conscientemente continuar vivendo exatamente da mesma maneira. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não significa que o cristão se torna perfeito de um dia para o outro. Claro que não, né, meus irmãos? Nós continuamos crescendo, continuamos sendo aperfeiçoados, continuamos enfrentando tentações. Mas agora existe dentro de nós um desejo diferente. Queremos agradar ao nosso Deus. E quando o Espírito Santo mostra que alguma coisa está ocupando um lugar que não deveria ocupar, precisamos ter coragem para dizer: isso não combina mais com a minha nova vida em Cristo. Hoje talvez não sejam livros de magia como em Éfeso, mas o princípio permanece, meus irmãos. Existem coisas que precisam sair quando Jesus assume o governo da nossa vida. Pode ser um hábito, pode ser um relacionamento pecaminoso, pode ser algum conteúdo que nós alimentamos escondido, pode ser uma prática que nossa consciência já vem acusando há muito tempo. Pode ser um ressentimento, pode ser mentira, pode ser uma atitude que ninguém vê. Cada pessoa, meus irmãos, precisa permitir que o Espírito Santo examine o próprio coração. Veja como que Davi orou no Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Meus irmãos, essa é uma oração corajosa. Porque quando pedimos, Senhor, sonda-me, também precisamos estar dispostos a ouvir quando Ele mostra alguma coisa. E talvez seja exatamente aí que esteja uma das maiores mensagens desse devocional de hoje. Aquelas pessoas não queimaram os livros para serem salvas. Elas os queimaram porque haviam sido alcançadas pela verdade e perceberam que aquelas práticas eram incompatíveis com a nova vida. A salvação, ela é pela graça, mas a graça que salva também é a graça que transforma a vida daquele que foi salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8 declara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós, meus irmãos, não compramos a salvação com boas obras. Nós não merecemos a salvação porque abandonamos determinadas coisas. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mas quando essa graça entra verdadeiramente no coração, ela começa a produzir frutos. E então chegamos novamente ao versículo 20. Assim,
A palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Agora conseguimos entender melhor essa declaração. Como a palavra estava prevalecendo? Você sabe me dizer, meu irmão? Como que a palavra estava prevalecendo? Ela estava prevalecendo quando pessoas confessavam os seus pecados. Ela estava prevalecendo quando práticas antigas eram abandonadas. Estava prevalecendo quando o nome de Jesus era engrandecido. Estava prevalecendo quando aquilo que antes dominava aquelas pessoas perdia a sua força. Perdia a sua força. E isso é vitória do Evangelho. Às vezes nós pensamos em crescimento da igreja apenas em número. E graças a Deus por isso. Graças a Deus quando pessoas chegam. Mas existe um crescimento ainda mais profundo, quando Cristo começa a ocupar áreas da nossa vida que antes estavam dominadas por outras coisas. A palavra prevalece, meus irmãos, quando o orgulho perde espaço. A palavra permanece quando o pecado escondido é confessado. A palavra prevalece quando alguém decide perdoar. A palavra prevalece quando uma família começa a se reconciliar. A palavra prevalece quando alguém abandona uma prática pecaminosa. Prevalece quando Jesus deixa de ser apenas alguém sobre quem nós falamos e passa verdadeiramente a governar as nossas vidas. Meus irmãos, onde o Espírito Santo age com poder, a palavra do Senhor prevalece. Não é apenas barulho, não é apenas emoção, não é apenas manifestação exterior. Existe fruto, existe transformação, existe santificação, existe mudança. E isso nos lembra uma pergunta muito pessoal. Em que área da minha vida a palavra de Deus ainda precisa prevalecer? Talvez seja fácil olhar para Éfeso e dizer eles precisavam queimar aqueles livros. Mas hoje a pergunta não é sobre os Efésios. A pergunta, meus irmãos, é sobre nós, é sobre mim, é sobre cada um de vocês. O que o Espírito Santo está tratando comigo? Talvez você não precise literalmente colocar alguma coisa no fogo, mas talvez precise tomar uma decisão, talvez precise desligar algo, talvez precise encerrar uma prática, talvez precise pedir oração, talvez precise confessar alguma coisa diante de Deus. Talvez precise simplesmente voltar para uma vida de oração que foi sendo abandonada. Não ignore a voz do Espírito Santo, porque quando entregamos a Deus aquilo que parecia que precisa ser entregue, não estamos perdendo, meus irmãos, não estamos. Estamos permitindo que Cristo ocupe ali o seu devido lugar. Amados, amanhã continuaremos estudando a atuação do Espírito Santo. Nosso texto de amanhã será Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, com o tema: O derramamento do Espírito alcança todas as nações. Veremos uma promessa maravilhosa de Deus em Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Hoje nós vimos o Espírito transformando vidas na cidade de Éfeso.
Amanhã veremos que a promessa do derramamento do Espírito Santo não está limitada a uma geração, a uma idade ou a um pequeno grupo de pessoas. Mas antes de terminarmos, eu quero convidar você a fazer mais uma oração comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque o Evangelho continua sendo poderoso para transformar vidas. Senhor, assim como a tua palavra prevaleceu em Éfeso, nós queremos que ela prevaleça também dentro de nós. Sonda o nosso coração, mostra-nos aquilo que precisa ser corrigido, confessado ou abandonado. Não permita que escondamos aquilo que o teu Espírito Santo está trazendo à luz. Dai-nos coragem para obedecer, quebra toda a cadeia, todo o domínio do pecado e tudo, papai querido, tudo aquilo que esteja tentando ocupar o nosso coração, o lugar que pertence ao Senhor. Visita também as nossas famílias, alcança aqueles por quem estamos orando, salva e restaura, liberta e transforma. Que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido dentro da nossa casa, da nossa igreja e através da nossa vida. Enche-nos com o teu Espírito Santo e faz a tua palavra crescer poderosamente em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meus queridos irmãos, muito obrigado por permanecerem comigo até aqui. Guarde esta palavra no coração. Quando o Espírito Santo trabalha verdadeiramente, Jesus é engrandecido. O pecado é confrontado. Vidas são transformadas e a palavra do Senhor prevalece. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Meditando sobre o tema, o derramamento do Espírito alcança todas as gerações. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus